Imagine um mundo envolto em névoa e calor tropical, onde as florestas não são apenas densas, mas perigosas. Há 79 milhões de anos, a América do Norte não existia como a conhecemos. Em seu lugar, um continente insular chamado Laramídia era o palco de uma das maiores explosões evolutivas da história natural. No meio dessa vegetação exuberante, surge uma silhueta que parece ter saído de um pesadelo mitológico. Com dois chifres imensos curvados para cima, emergindo de um escudo ósseo adornado, surge o Diabloceratops iatoni. Ele não é apenas mais um herbívoro na multidão. Ele é a personificação da extravagância evolutiva. Preparem-se, pois hoje vamos desenterrar a história do rosto de demônio. O dinossauro que provou que a natureza tem um gosto refinado para o dramático. Para entender o Diabloceratops, precisamos primeiro entender o seu endereço. Ele viveu durante o período Cretáceo Superior, especificamente no estágio Campaniano, há cerca de 79 a 80 milhões de anos. Nesta época, o nível do mar era drasticamente mais alto do que hoje. O que chamamos de América do Norte estava dividido ao meio pelo mar interior ocidental, criando duas massas de terra, Apalácia ao leste e Laramídia ao oeste. O Diabloceratops era um orgulhoso cidadão de Laramídia. Os fósseis deste animal foram encontrados na formação Wawip, no sul de Utah, Estados Unidos. Naquela época, Utah não era o deserto avermelhado e seco que vemos hoje nos filmes. Era um paraíso costeiro, repleto de sistemas de rios lentos e sinuosos, pântanos ricos em matéria orgânica, uma flora dominada por coníferas, samambaias e as primeiras plantas com flores, angiospermas. Este era um ambiente de alta competição. O Diabloceratops compartilhava o terreno com outros gigantes como o Tiranosaurídeo Litronax, o rei do sangue, o que explica por que ter um par de chifres intimidadores era uma questão de sobrevivência e não apenas de estilo. A ciência conheceu o Diabloceratops relativamente tarde. Enquanto o Triceratops já era uma estrela de cinema desde o século XIX, o nosso demônio permaneceu escondido sob as rochas de Utah até o início do século XXI. O crédito pela descoberta vai para o renomado paleontólogo Jim Kirkland e sua equipe, incluindo Donald Deblieux, que localizaram o primeiro espécime em 2002, no Monumento Nacional Grand Staircase Escalante. A descrição oficial e a nomeação ocorreram apenas em 2010. O nome genérico, Diabloceratops, é uma combinação do espanhol diablo, demônio, e do grego ceratops, rosto com chifres. Já o nome específico, Iatoni, foi uma homenagem a Jeffrey Eaton, um paleontólogo que dedicou décadas de estudo à formação Wawep. O que deixou Kirkland e sua equipe boquiabertos foi a preservação do crânio. Ele apresentava uma combinação de características primitivas e avançadas que forçaram os cientistas a redesenhar a árvore genealógica dos dinossauros de chifres. O Diabloceratops não era o maior dos ceratopsídeos, mas certamente era um dos mais imponentes. Ele media cerca de 5 metros de comprimento e pesava aproximadamente 2 toneladas. Mas o que realmente importa aqui é o seu crânio. Diferente do Triceratops, que possui 3 chifres faciais, o Diabloceratops tinha um arranjo único, chifres supraorbitais, acima dos olhos. Ele possuía 2 chifres de tamanho moderado. O topo do seu escudo ósseo, o frill, ostentava 2 longos chifres que se curvavam para cima e para fora, lembrando os chifres de um touro ou as representações clássicas de demônios. Ele possuía um chifre nasal muito pequeno, quase rudimentar, o que é uma característica de ceratopsídeos mais antigos. Seu bico era forte e curvado, projetado para cortar vegetação fibrosa e dura com precisão cirúrgica.
Por muito tempo, pensou-se que esses chifres serviam apenas para defesa contra predadores. Hoje, a paleontologia moderna sugere que eles eram ferramentas de comunicação visual. Chifres maiores e mais elaborados indicavam saúde e maturidade sexual. Reconhecimento de espécie. Em um mundo cheio de ceratopsídeos parecidos, o design único do Diabloceratops era seu RG visual. O Diabloceratops pertence à família Ceratopsidae, especificamente à subfamília Centrosaurini. Os centrosauríneos são conhecidos por terem escudos menores e ornamentações faciais mais complexas e variadas do que seus primos, os casmosauríneos, grupo do Triceratops. O Diabloceratops é considerado um dos membros mais basais, primitivos desse grupo. Sua importância taxonômica é gigantesca, porque ele preenche uma lacuna evolutiva. Ele mostra a transição de formas mais simples para as formas ultra-ornamentadas que veríamos milhões de anos depois. Ele é, essencialmente, um vislumbre do projeto original, que deu origem a dinossauros como o Estiracossauro. O Diabloceratops não testemunhou a queda do famoso asteroide no fim do Cretáceo. Ele desapareceu muito antes, há cerca de 77 a 78 milhões de anos. Por que ele foi extinto? Sua extinção não foi um evento cataclísmico global, mas sim o resultado de mudanças ambientais locais e sucessão evolutiva. Mudança do nível do mar. O mar interior ocidental continuou a flutuar, alterando os pântanos de Utah e destruindo as fontes de alimento específicas do Diabloceratops. Novos ceratopsídeos, mais adaptados ou com dietas mais flexíveis, surgiram em Laramídia. Na natureza, se você não se adapta à nova vegetação ou aos novos predadores, você se torna um fóssil. Muitas vezes, animais com ornamentações tão específicas tornam-se reféns de seu próprio nicho ecológico. Qualquer alteração mínima no ecossistema pode levar ao colapso da espécie. O Diabloceratops eatoni é mais do que apenas uma curiosidade visual. Ele é um testemunho da criatividade sem limites da seleção natural. Em um mundo de comer ou ser comido, ele optou por uma armadura facial que impunha respeito e, possivelmente, admiração entre os seus pares. Sua descoberta em Utah abriu as portas para a compreensão de que a evolução dos dinossauros na América do Norte foi muito mais regionalizada e complexa do que imaginávamos. Cada vale, cada pântano de Laramídia poderia abrigar uma espécie única, um monstro diferente, aguardando milhões de anos para ser trazido de volta à luz. Hoje, o Diabloceratops reina nos museus e na cultura pop, como no jogo The Isle, lembrando-nos de que a realidade da pré-história é muitas vezes mais fantástica do que qualquer ficção.